Olá a todos e a todas, vamos dar início à segunda unidade do nosso curso de História da Filosofia Moderna. Nessa unidade, dividida em 10 videoaulas, que como todas as outras serão upadas no meu canal no YouTube. Nessa unidade nós estudaremos o pensamento de dois autores, especialmente nós estudaremos a filosofia do John Locke e a filosofia do George Berkeley. São dois autores britânicos tradicionalmente conhecidos como empiristas. Então, se na primeira unidade desse curso nós nos ocupamos com o que se tradicionalmente consideramos como os racionalistas, a tradição racionalista da filosofia moderna, Descartes, Malebranche, Leibniz. Agora os nossos estudos vão incidir principalmente sobre essa tradição empirista, que não começa com Locke, claro. Nós temos empiristas, Francis Bacon, que nós vimos no contexto da Revolução Científica, é um empirista, Newton é um empirista. A filosofia da natureza, em geral, é uma ciência empirista, baseada no método experimental de raciocínio. Mas agora nós vamos falar de dois desses autores mais clássicos, que têm em seus pensamentos os pressupostos de uma filosofia empirista, em que se destacam esses pressupostos empiristas. Então começaremos com John Locke, nascido em 1632, morto em 1704. Aqui temos uma breve biografia do Locke. Como eu já disse para vocês em outros casos, sugiro que vocês façam uma rápida busca no Google e procurem saber a história de vida de todos esses autores, porque, em geral, são histórias de vida bastante ricas, com vários acontecimentos que influenciam não profundamente os seus pensamentos. E aqui é só isso daqui é uma breve exposição de alguns fatos da vida do Locke, para que vocês já possam se familiarizar um pouco com quem foi Locke, ou qual o seu papel na sociedade do século XVII e início do século XVIII. Então, John Locke nasceu em Renton, nas proximidades de Bristol, na Inglaterra, em 1632. Estudou na Universidade de Oxford, onde mais tarde ensinou grego e retórica. Estudou medicina, anatomia, fisiologia e física, além de teologia. Então nós podemos ver que a formação de todos esses autores é sempre bastante ampla. Nós temos aí pensadores universais, como nós vimos no caso do Leibniz também, que foi considerado o último grande pensador universal. Nós temos aí o Locke com uma formação bastante sólida em vários campos do conhecimento, desde medicina ou das ciências relativas ao corpo humano, como as ciências relativas a questões metafísicas, como a teologia, a filosofia e etc. Bom, o Locke não conseguiu nenhum título acadêmico em medicina, mas passou a ser chamado de Dr. Locke pela competência que adquiriu nessa matéria. Em 68, foi nomeado membro da Royal Society de Londres, que foi fundada em 1660, e é onde acontece aquele intenso debate sobre saber quem foi o descobridor, o primeiro descobridor do cálculo infinitesimal, Newton ou Leibniz. Era uma sociedade fazendo parte ainda nesse espírito da filosofia moderna, de que a ciência é feita, não é feita só por uma pessoa encerrada dentro do gabinete, mas é uma ciência pública, controlável publicamente, em que mais de um cientista contribui para o seu desenvolvimento. Então nós temos o surgimento das sociedades de científicas, e uma delas é a Royal Society, onde tem onde acontece essa querela Newton e Leibniz, e favorecem a descoberta do Newton, como se Newton tivesse desenvolvido o cálculo infinitesimal. Na verdade ele desenvolveu, mas Leibniz também teria o desenvolvido independentemente.
Mas, então, no espírito desse da filosofia moderna, nós temos Locke, assim como grande parte desses autores, dentro de uma sociedade científica, onde fazem descobertas, discutem descobertas científicas, discutem propostas, teorias, métodos científicos. Em 72, tornou-se secretário de Lord Ashley Cooper, chanceler da Inglaterra, passando a se ocupar ativamente de assuntos políticos. E o Locke teria sido preceptor do terceiro conde de Ashley Cooper, que é terceiro conde de Shaftesbury, que também conhecido como Shaftesbury, um dos filósofos empiristas, dos filósofos ingleses mais célebres também no seu período. Então o Locke teria sido um preceptor do Shaftesbury, do que é neto, né, do que seria o neto do Lord Ashley Cooper. Desse modo, ao se tornar secretário do chanceler da Inglaterra, inicia-se as tumultuosas atividades políticas da vida do filósofo. Então, o Locke esteve envolvido em muitas polêmicas políticas do seu tempo, sobre as quais eu não vou entrar em detalhes, mas Locke foi muito ativo na política, extremamente envolvido em questões políticas do seu tempo, o que trouxe tanto benesses quanto alguns malefícios para sua vida. De 83 a 89, foi obrigado a refugiar-se na Holanda, contribuindo para os preparativos da expedição de Guilherme de Orange. Tendo voltado para Londres, com a ascensão ao trono de Orange, pôde receber os merecidos sucessos e concentrar-se na atividade literária. Recebeu cargos, honrarias e se torna famoso, tendo sua fama se espalhado por toda a Europa. Então Locke foi um filósofo célebre em seu tempo, em toda a Europa, tendo morrido em 1704. Então, os principais escritos do Locke, ele tem 2 ou 3 escritos políticos bastante célebres. Primeiro, Tratado sobre o Governo, publicado em 1689, e nós vamos ver que as publicações do Locke, ou as grandes publicações do Locke, são todas desse período em que ele esteve refugiado e depois, na sequência, voltou a Londres. Então foi o período em que ele pôde mais se dedicar à filosofia, dedicar à escrita, à reflexão, e disso nós temos algumas obras fantásticas que influenciam até hoje o nosso pensamento, como o primeiro Tratado sobre o Governo, que é uma crítica da teoria política patriarcalista de Robert Filmer, que na verdade esse é um escrito que pelo menos tradicionalmente, ou ele é menor, menos estudado, ou não tão conhecido como o segundo Tratado sobre o Governo. Esse sim é o escrito por excelência, escrito de política por excelência do Locke, em que o Locke discute teoria política e origem da sociedade civil. Grosso modo, ele argumentará que a soberania reside nas pessoas e explica a natureza do governo legítimo em termos de direitos naturais e contratos sociais, inserindo Locke assim no contexto dos contratualistas. Então, por isso essa obra é bastante influente, bastante discutida em seu período, e é a obra de política do Locke mais conhecida. A Carta sobre a Tolerância, também de 89, em que é também bastante famosa, em que o Locke defende a separação entre o Estado, os poderes do Estado e os poderes da Igreja. Separe-se a política da religião. E, por fim, que é o escrito que nós vamos nos dedicar mais ao longo dessas exposições, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, que coloca o Locke no contexto das discussões iniciadas pelo Descartes, que passam pelo Malebranche, pelo Spinoza, pelo Leibniz, pelo Arnaud, por todos esses autores do período, esses célebres autores, que é a questão do conhecimento. Então, é uma obra de epistemologia, de teoria do conhecimento, em que Locke pretende contribuir para o debate iniciado principalmente por Descartes. Aqui discutirá-se no ensaio sobre o entendimento humano como os seres humanos podem conhecer a partir do que eles são capazes de conhecer. Então, uma das primeiras grandes defesas do empirismo moderno.
ou seja, a compreensão filosófica de que o conhecimento começaria pela experiência. E nós vamos ver em que sentido, para Locke, o conhecimento começa pela experiência, diferentemente do Descartes, que, como nós podemos lembrar, inicia a sua reflexão filosófica por uma dúvida que o leva a interiorizar a investigação, em que a filosofia começará pela investigação dos conteúdos mentais, das atividades mentais, ou seja, tudo no âmbito subjetivo. Nós temos aqui uma filosofia que vai se iniciar pela experiência, a experiência sensível. E, em mais de um sentido, nós devemos entender o Locke como um empirista, mas isso será discutido um pouco adiante. Não vou me deter sobre isso agora. Então, no ensaio sobre o entendimento humano, o Locke pretende determinar os limites do entendimento humano. O entendimento humano como a faculdade ou conjunto de faculdades que permitem que o ser humano conheça. Então, o entendimento é isso na mente humana que permite o ser humano conhecer, entender, ter certeza, alcançar a verdade. Então, determinar os limites dessa faculdade ou desse conjunto de faculdades em relação a um vasto espectro de tópicos. O que se pode afirmar, conhecer e não conhecer legitimamente. Então, Locke pretenderá explicar o que nós, seres humanos, que temos essas faculdades mentais, esses poderes mentais, o que nós podemos conhecer e o que está fora das nossas capacidades, o que está para além das nossas capacidades. Mas isso eu vou explicar detidamente. Essa é a obra escolhida para falarmos do Locke. É uma obra de teoria do conhecimento que coloca o Locke discutindo com esses autores com os quais nós temos trabalhado até aqui, sobretudo Descartes. E uma observação é que a primeira edição do ensaio sobre o entendimento humano foi publicada em 1690. Em 1694, o Locke apresenta uma segunda edição do ensaio sobre o entendimento humano, com alguns acréscimos muito importantes e que, inclusive, nós iremos trabalhar com textos que só aparecem na segunda edição de 1694, que é o caso do ensaio sobre o capítulo da identidade e da diversidade. Mas então nós temos mais ou menos duas edições principais do ensaio sobre o entendimento humano, uma de 1690, outra de 1694. Então, o que é o ensaio sobre o entendimento humano, sobre as faculdades, o conjunto de faculdades mentais que permitem o conhecimento? No livro 1, é um livro composto por 4 livros. No livro 1, nós encontramos o aspecto destrutivo ou negativo da filosofia do conhecimento de Locke, que é quando ele atacará as teorias inatistas do conhecimento, filosofias que partem do pressuposto de que há princípios mentais que são congênitos, inatos, que nasceram com a mente humana e que, portanto, seriam anteriores à experiência. Então, Locke apresenta mais de um argumento para questionar a teoria de que, ou o ponto de vista filosófico de que existem princípios ou conteúdos mentais que teriam nascido conosco. Como, por exemplo, em Descartes nós temos a ideia de Deus. Então, a ideia de infinito, a ideia de Deus, em Descartes, ela teria nascido, seria uma ideia congênita, nascida conosco, e, portanto, o Locke entrará em conflito com teorias inatistas do conhecimento. Por quê? Porque, ao seu ver, todo o conhecimento humano origina-se da experiência sensível. Nada nasce conosco, e como é bastante conhecido, a expressão nós nascemos como uma tábula rasa, um papel em branco. No livro 2 do ensaio é onde o Locke vai discutir justamente a origem do conhecimento humano, ou mais exatamente, a origem das ideias da mente. De onde surgem as nossas ideias, que começa o aspecto construtivo, positivo de sua filosofia. Depois de ter destruído, ou acreditado ter destruído as teorias inatistas do conhecimento, o Locke apresenta sua teoria empirista sobre a origem das ideias da mente, que são duas, a sensação e a reflexão, mas ambas a experiência sensível. No livro 3, que o Locke apresenta a sua teoria da linguagem, questões sobre a linguagem que são fundamentais no que diz respeito à possibilidade de conhecimento.
esse é um livro que não pretendo considerar a não ser pontualmente em minhas exposições. E finalmente o livro 4 é o livro do conhecimento. É onde o Locke vai explicar o que os seres humanos podem conhecer a partir de suas faculdades mentais e o que eles não podem conhecer. É ali que Locke definirá o que é conhecimento. Então os 3 livros anteriores são como que uma preparação para a discussão dos limites do entendimento humano, das possibilidades do conhecimento, sobre as possibilidades ou sobre o que os seres humanos podem conhecer a partir desse entendimento que lhe foi dado por Deus. Então são esses os quatro livros que compõem o ensaio sobre o entendimento humano. Contudo, antes de entrar na leitura, começarmos a leitura do primeiro capítulo, do primeiro livro, do livro Contra o Inatismo, eu sugiro a leitura da Carta ao Leitor. Tanto a Carta ao Leitor quanto a introdução do ensaio sobre o entendimento humano são extremamente importantes para que a gente possa compreender o propósito da filosofia do Locke. Por que escrever um ensaio desse tamanho, extremamente volumoso, são quase 1000 páginas, para falar sobre as possibilidades de conhecimento. Então, começo aqui essa exposição com a Carta ao Leitor. O prazeroso e valioso estudo do entendimento humano. Muito pouco conhecerá o tema deste livro, o entendimento, quem não souber que ele não é só a mais alta faculdade da alma, mas aquela cujo exercício produz maior e mais continuada satisfação. As suas perseguições atrás da verdade são também uma espécie de caça que por si só nos prende e seduz. Cada descoberta é um degrau no progresso do saber. E a sua novidade junta-se o que, pelo menos relativamente ao tempo presente, é também uma perfeição. Então é um estudo do entendimento que o Locke considera como a mais alta faculdade da alma, da mente, do nosso espírito, ou que podemos também entender como todas essas faculdades que nos permitem conhecer. A faculdade de perceber, a faculdade dos sentidos, a faculdade da memória, a faculdade de abstração. Isso eu vou esclarecer um pouco adiante quais são essas faculdades humanas, faculdades mentais que permitem o conhecimento. Mas para o Locke isso não é apenas prazeroso esse estudo, como também muito valioso, e nós vamos entender por quê. Todo aquele que não deseja depender das opiniões que a sorte lhe trouxe, mas se empenha em procurar a verdade, sempre encontrará nessa busca alguma satisfação. E por muito pouco que venha a obter, nunca dirá que perdeu o seu tempo. Então, para o Locke, o estudo do entendimento humano é propedêutico. E o que isso quer dizer? É o estudo que deve vir primeiro. Antes de se fazer ciência, seja em qual campo do conhecimento for, seja filosofia da natureza, a física, sobre o movimento dos astros, sobre a queda dos corpos, seja sobre o movimento, seja em filosofia da natureza, seja em política, seja em estética, seja sobre os fenômenos morais, tudo isso deve ser antecedido, todos esses estudos, pelo estudo do entendimento humano. Por isso, esse caráter propedêutico da ciência da mente, que deve ser a primeira na ordem dos conhecimentos. Se me é permitido, farei a breve história deste ensaio. Estando certo dia reunido em minha casa com 5 ou 6 amigos meus a discutir sobre assunto muito diferente deste, cedo chegamos a um ponto de extrema confusão. Isso levou-me a pensar que seria prudente saber primeiro, ou seja, antes de discutir aqueles assuntos confusos, era primeiro ter alguns conhecimentos prévios. Quais as aptidões do espírito humano? E também que objetos estão ao seu alcance, antes de nos abalançarmos ao conhecimento de matérias tão complexas como aquelas que então nos ocupavam. Foi o que propus com geral assentimento, e desde logo ficou combinado que esse seria o tema das nossas primeiras investigações. Acudiram-me então ao espírito alguns pensamentos desordenados que passei ao papel, com vista à nossa reunião seguinte. Foram eles que constituíram o início do presente discurso, que assim começou por um mero acaso e se foi continuando por estudo.
escrito sem continuidade nem ordem, esquecido e negligenciado por longos períodos, mas logo retomado conforme a minha disposição e as oportunidades o permitiam. E por fim, durante um longo repouso que o estado da minha saúde me obrigou, posto na forma, ordem em que se encontra agora. Então nós temos esse caráter propedêutico e é nesse sentido que a ciência do entendimento humano, a filosofia do entendimento humano é propedêutica. Ela, antes de se discutir coisas como, por exemplo, Deus existe, podemos conhecer... Deus existe, discutirmos os princípios da física, os princípios da anatomia. Antes de tudo isso, primeiro nós precisamos voltar o estudo para a mente humana e falar sobre as suas capacidades, o limite do conhecimento humano, a garantia do conhecimento humano, de que modo essas faculdades permitem conhecer. Bom, eu vou saltar alguns desses slides que são sobre passagens que são interessantes, mas que ficam em destaque para vocês que estão acompanhando pelo vídeo e que vocês podem também ler, e são passagens relativamente simples, mas que eu gostaria de chamar a atenção para elas. Então ele explica qual é o seu público-alvo e por que ele decide escrever de uma maneira clara e fácil. Então, tendo em vista o público que ele quer chamar a atenção com esse escrito. Bom, o grande objetivo de Locke com o ensaio, e ele vai reconhecer isso nessa carta ao leitor, é ser um operário que limpa o canteiro onde se edificará o edifício do saber. Então aqui nós temos um paralelo muito grande com o Descartes. Nós lembramos lá que o Descartes começa a primeira meditação com o propósito de encontrar o fundamento do conhecimento humano. Para isso, o que ele precisa fazer, se livrar de todas aquelas velhas opiniões que foram assumidas por ele anteriormente como verdadeiras, mas que agora eram duvidosas. Então, no Descartes, nós vimos claramente que tem essa ideia de que é preciso limpar o terreno para depois construir, que também está presente no Bacon, que sugere e que é preciso primeiro destruir isso que foi construído de maneira não tão sólida, para então começarmos a fazer uma ciência a partir de um ponto de apoio firme. Precisamos, segundo Bacon, nos livrarmos dos ídolos, dos preconceitos que vão ser obstáculos para o verdadeiro conhecimento. E aqui o Locke também, fruto desse espírito do período, tem o mesmo objetivo. Pensa que o seu projeto deve ser semelhante ao de todos esses autores. Limpar o terreno para depois construir sobre um fundamento sólido esse edifício do conhecimento. Ficarei sempre com a satisfação de ter procurado a verdade e de ter querido ser útil. Sem dúvida que a comunidade atual dos sábios se encontra enriquecida com os autores de obras monumentais que a posteridade olhará sempre com admiração. Mas nem todos podem aspirar a ser um Boyle, ou um Sydenham, e numa altura em que brilham mestres como o grande Huygens e o incomparável Sr. Newton e outros da mesma estatura, já é ambição bastante a de ser um simples operário aplicado a limpar e desobstruir de velharias o caminho do saber. Então Boyle, Sydenham, Huygens e Newton, filósofos da natureza, químicos, matemáticos, esses estão fazendo ciência. O que o Locke quer fazer é algo anterior, propedêutico. Ele quer limpar o terreno, limpar e desobstruir o terreno de velharias, então, para depois se poder fazer outros tipos de ciências, outros tipos de investigações. Então ele não quer fazer grandes contribuições como esses autores, porque o seu trabalho é propedêutico, vem antes, e se o Boyle fez as suas descobertas na química, Huygens na matemática, Newton na filosofia da natureza, o Locke vai fazer um trabalho que os antecede, que é falar sobre o entendimento humano. Então, o problema da relação entre conhecimento e linguagem e o preconceito contra a filosofia. Então, aqui nós começamos a perceber a utilidade do livro 3 do ensaio sobre o entendimento humano, que é o livro sobre a linguagem. Bom, o que o Locke vai dizer? Certamente que este estaria mais avançado em todo o mundo
a filosofia da mente, filosofia sobre o entendimento humano, se as pesquisas dos homens industriosos e cheios de engenho não fossem prejudicadas pelo uso erudito, mas fútil de palavras ininteligíveis e pedantes que foram introduzidas na ciência, e aí utilizadas como se elas próprias constituíssem uma arte. Então essa é a ideia. Muitos autores, mesmo para além da filosofia da mente, na filosofia da natureza, em outros âmbitos do conhecimento, os autores têm se valido de palavras, têm utilizado palavras que, além de ininteligíveis, são utilizadas apenas por glória própria, para se mostrarem grandes sábios, são pedantes. E essas palavras, em alguns casos, não revelam nada de... não nos conduzem ao verdadeiro conhecimento porque não dizem respeito a nada. São fúteis palavras ininteligíveis, e aqui é um ataque claro a toda a filosofia do período anterior, a filosofia escolástica, repleta de termos obscuros, obstrusos, que apenas impediam o verdadeiro conhecimento. Então o Locke também precisa fazer um exame, uma espécie de asepsia da linguagem, para que possa desse modo garantir que os seres humanos possam, por meio de suas faculdades, chegar ao conhecimento. De tal forma que a filosofia, que não é mais do que o verdadeiro conhecimento das coisas, foi considerada indigna ou incapaz de ser admitida como tema de conversas cultas e de bom gosto, dado o fato de essas palavras ininteligíveis, esse jargão obscuro, obtuso, ter sido introduzido na filosofia e, no final das contas, parecer não levar a lugar nenhum. Muito se discute, muito usa-se palavras confusas, de difícil compreensão, que muitas vezes não tem sentido, e aquilo se tornou uma discussão vã, por isso teria gerado como que um preconceito contra o pensamento filosófico. E isso também é um assunto, é uma compreensão que está presente em muitos autores, tanto anterior, de um período antes de Locke como depois de Locke. O preconceito aqui está sujeito à filosofia, dado os debates intrincados, repleto de palavras sem sentidos, que mais confundem e parece nunca alcançar a verdade. Parece não haver conhecimento na filosofia, parece disputa de palavras. Então, por isso, Locke compreende que um dos objetivos desse ensaio é fazer essa asepsia da linguagem, tendo em vista manter apenas aqueles termos que têm algum significado real, que não sejam palavras fúteis, vãs, sem significado. Há tanto tempo que certas formas de falar vagas e sem sentido são tidas por mistérios da ciência, e que palavras difíceis e mal usadas, com pouco ou nenhum significado, são impostas como sendo o conhecimento mais profundo e a mais alta especulação, que não será fácil convencer os que empregam tal linguagem, e quantos se habituaram a ouvi-la, que ela serve de capa à ignorância e é obstáculo ao verdadeiro saber. Então, a linguagem aparece aqui também como um obstáculo, como um impedimento para o conhecimento. Então, Locke precisa não apenas explicar como o entendimento permite o conhecimento, qual é a verdadeira origem do conhecimento humano, como ele precisa limpar a filosofia desses termos, dessas palavras que apenas confundem e podem impedir, de fato, que o filósofo alcance a verdade. A purificação da linguagem em favor do estabelecimento do conhecimento. Atacar este santuário de vaidades e ignorância é, pois, um grande serviço que se presta ao conhecimento humano. Ser-me-á perdoado por tal motivo que tenha desenvolvido tanto este assunto no livro terceiro. Na verdade, são muito poucos os que admitem que as palavras os podem enganar e que a linguagem própria das seitas em que militam carece de ser examinada e corrigida. Então, tendo em vista a fundamentação do conhecimento, é preciso essa asepsia, essa purificação da linguagem. Outros temas com os quais o Locke precisa lidar, além do problema da linguagem, e aqui ele começa a introduzir a questão da existência de ideias inatas, que é um dos pontos que ele criticará mais fortemente, dedicando inclusive um livro para isso. Tive conhecimento de que um breve epítome deste tratado, vindo a público em 1688, foi condenado por alguns que o não leram só porque nele se negavam as ideias inatas, as ideias congênitas.
Muito precipitadamente se teria então concluído que, ao negarem-se as ideias inatas, igualmente se negaria a noção de espírito, assim como a prova da sua existência. Então houve esse preconceito para com o livro de Locke, porque supostamente ao negar-se a existência de ideias inatas, negar-se-ia consequentemente a existência da alma, da ideia de alma, de mente, de espírito, como se a ideia de alma, mente e espírito dependesse do reconhecimento das ideias inatas. E Locke vai mostrar que essas ideias, como todas as outras, podem sim ser adquiridas por experiência. Não é necessário supormos a existência de ideias inatas para garantirmos a existência da alma, mente ou espírito. O problema do fundamento. Mas se alguém tiver a mesma prevenção ao iniciar a leitura do meu livro, peço-lhe que a leve até o final. E então ficará convencida, assim espero, de que repudiar falsos fundamentos, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é duvidoso, não é prejudicial, mas vantajoso para a verdade, que nunca é tão ferida e ameaçada como quando a falsidade com ela se mistura ou lhe serve de fundamento. Então, mais uma vez, a mesma ideia de que é preciso separar o joio do trigo, a verdade da falsidade, encontrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós podemos estar certo, para então construirmos ciência, fazermos filosofia a partir disso. Bom, eu acho que o adendo à segunda edição, o adendo à carta ao leitor da segunda edição, a edição de 94, não é tão importante. Não, é importante para os propósitos do nosso curso, mas eu não vou me dedicar a explicar detidamente esse adendo, porque vocês podem ter acesso a essas minhas explicações nos slides que vão estar disponíveis em nossa pasta. Eu gostaria de comentar, no entanto, nesse adendo, a carta ao leitor, algumas das observações do Locke sobre, por exemplo, o conceito de ideias claras e distintas. Então, nós nos lembramos de que Descartes estabelece essa noção de que existem na mente humana ideias claras e distintas, que são as ideias verdadeiras. Então, o verdadeiro para Descartes é aprendido por a verdade para Descartes é apreendida por meio de ideias claras e distintas. O Locke vai alterar o modo de se referir a essas ideias, chamando-as de ideias determinadas. Embora a expressão ideias claras e distintas seja de uso corrente, temo que não seja bem entendida por grande parte daqueles que a usam. E admito que dificilmente alguém se preocupará em determinar-lhe o sentido exato. É por isso que prefiro substituir as palavras claro e distinto por determinado. Então, uma ideia que Descartes chamaria de clara e distinta, exemplo de ideias claras e distintas em Descartes. A ideia da própria existência, do cogito, a ideia de Deus, a mais clara e distinta de todas, as ideias de extensão da natureza corporal, que toda a realidade corporal pode ser reduzida. Então, essas ideias claras e distintas de Descartes seriam chamadas por Locke de ideias determinadas. Considero, na verdade, que este termo traduz melhor o meu pensamento. Por determinado, entendo qualquer objeto quando presente ao espírito, quando está na mente, qualquer ideia na mente, ou seja, tal como é atualmente visto ou aprendido. Nessa conformidade, entendo que será adequado chamar uma ideia determinada quando ela aparece objetivamente ao espírito, idêntica a si mesma em qualquer momento e ligada, consequentemente, sem qualquer variação, a um nome ou som articulado que será sinal permanente e preciso desse preciso objeto mental, ou seja, dessa ideia determinada. Então, toda ideia determinada para Locke é uma ideia para a qual nós temos uma única palavra ou um termo para designá-la de maneira precisa, de maneira exata, e que nós não confundimos com outras ideias.
Então, por quê? Porque ela é tão clara e distinta, ou seja, ela é tão determinada que nós conseguimos reconhecê-la em todos os casos e utilizar um som articulado ou um nome para indicá-la, sem confundir com nenhuma outra ideia. Isso é uma ideia clara e isso é uma ideia determinada para o Locke. Mas expliquemo-nos melhor. Por determinado, quando o termo é aplicado a uma ideia simples, e aqui nós vamos ver mais tarde que Locke tem uma distinção entre ideias complexas e ideias simples. Ideias complexas são ideias compostas, como por exemplo a ideia de maçã, que é composta pela ideia de vermelho, de sabor de maçã, de figura, e a ideia simples é a ideia de uma cor, por exemplo, ou a ideia de um sabor particular. Então, quando o termo é aplicado a uma ideia simples, o termo determinado, pretende significar aquilo que o espírito vê ou contempla em si mesmo quando a ideia determinada, lhe está presente. Ou seja, aquela imagem, representação mental de uma cor, a ideia como imagem ou representação de uma cor, de um sabor, de um som, de uma textura, etc. Por determinado, quando se trata de uma ideia complexa, que é essa ideia de composto, entenda um conjunto objetivo de ideias simples ou mesmo complexas que o espírito sempre contempla quando essa ideia lhe está presente, que é a imagem e representação mental de um conjunto de cores, sabores, som e texturas. Então, uma ideia determinada de vermelho é aquela ideia que nós podemos atribuir o nome de vermelho em todos os casos, sem confundir com outras ideias. E a ideia de maçã, a ideia determinada de maçã é aquela ideia que nós podemos chamar de maçã sem confundir com outras ideias. Por exemplo, a ideia de um corpo humano, a ideia de uma pera, a ideia de uma melancia, de outras frutas. Então, ideia determinada é aquela ideia, seja simples ou complexa, que nós temos um nome para designar claramente o que ela significa. Espontaneamente, ou pode vir a estar por ter sido proferido o termo que a designa. Digo pode porque são muito poucos aqueles que têm o cuidado de não usar nenhuma palavra sem que o seu espírito contemple a ideia precisa. Então, ao utilizarmos uma palavra, devemos ter em mente uma ideia determinada, uma ideia exata. Se eu digo vermelho, eu tenho de ter na minha mente a ideia de vermelho e não a ideia de alaranjado, a ideia de amarelo, a ideia de verde. Não usar, porque são muito poucos aqueles que têm o cuidado de não usar nenhuma palavra sem que o seu espírito contemple a ideia precisa a que o mesmo respeita. Usar uma palavra sem ter uma ideia determinada em mente. Lembrando sempre que entre chaves os comentários são meus. Esta falta de cuidado é causa de um sem número de confusões nos pensamentos e nos discursos dos homens. Então, a primeira dica do Locke, já apresentada nesse adendo à carta ao leitor da segunda edição, que é nós vamos utilizar palavras, nós vamos utilizar nossos termos que nos remetem unicamente a ideias determinadas, que não podem ser confundidas com outras ideias, e poucos são os homens, os seres humanos, que têm esse cuidado de sempre se referir a ideias claras, determinadas em seus discursos. O problema da linguagem, que é o problema do uso de termos sem uma ideia determinada que lhe corresponda. É como quando nós dizemos um termo como, por exemplo, não é o caso do Locke, mas como quando nós falamos em substância e nós não temos uma ideia determinada para referir esse termo. Então, isso pode levar, em alguns casos, claro que nós vamos ver que o Locke tem um conceito de substância, mas aí ele vai ter uma ideia determinada que ele poderá utilizar esse termo. Mas há autores que podem não utilizar, podem usar esses termos que podem ser confusos, sem ter essa ideia determinada que a que ele se refere. E isso é um problema porque apenas confunde. Em último caso, claro, o que o Locke está querendo dizer, já explicando um pouco dessa teoria da linguagem lockeana, é que a nossa linguagem deve
corresponder, as nossas palavras devem corresponder às ideias que são adquiridas, claro, pela experiência. Então, a nossa própria linguagem é condicionada, deve ser condicionada pela experiência. Eu não devo, como filósofo, usar palavras que não nos remetam a ideias determinadas, ou seja, que não nos remetam à experiência. Caso contrário, estarei falando de coisas que não têm significado e que não são baseadas na experiência. Eu sei que nenhuma língua possui todas as palavras necessárias aos pensamentos e discursos dos homens, mas isso não impede que cada um só use um termo quando lhe corresponder no seu espírito uma ideia determinada e se mantenha fiel a esse sinal. Esse sinal aí é a palavra e a coisa significada, a ideia, que adotou para designar, ao menos durante o mesmo discurso. Quando tal não faz ou não pode fazer, será vão o seu esforço de aclarar e distinguir ideias e nada haverá a esperar, salvo obscuridades e confusões. Então, bem, nós temos aqui esse pressuposto do Locke que revela claramente o seu compromisso empirista com a experiência, de que se a linguagem não remete a uma ideia determinada, a uma ideia adquirida pela experiência, essa linguagem é confusa. E claro, óbvio que essa linguagem confusa, porque não se refere à experiência, ela não nos vai conduzir ao conhecimento. Não poderemos erigir conhecimento a partir de ideias confusas, porque elas simplesmente não estão baseadas na experiência. E no momento em que os homens tiverem conseguido ideias determinadas de tudo o que é objeto das suas reflexões, investigações ou diálogos, desaparecerá grande parte de suas dúvidas e disputas, pois a maioria das perplexidades e controvérsias depende do uso incerto das palavras, ou, o que é o mesmo, das ideias indeterminadas que com as palavras se designam. Então, as disputas filosóficas, as dúvidas, os erros, as falsidades, em grande parte são devidos ao fato de que os filósofos têm se valido, têm utilizado palavras, termos que não correspondem a uma ideia determinada. Se isso for feito, se esse pressuposto metodológico for seguido, nós teremos sim chances de alcançar o conhecimento. Mas é preciso primeiro nos livrarmos de todas essas palavras que nos remetem a ideias não determinadas, a ideias confusas, obscuras, que nada significam. Bom, então assim eu encerro essa exposição da carta ao leitor, mais especificamente com essas observações sobre o adendo à carta ao leitor, da segunda edição, para começarmos a falar um pouco sobre a introdução do ensaio sobre o entendimento humano. Então, alguns filósofos antes do Locke, eles já sugerem essa utilidade para o conhecimento humano, o quão útil seria encontrar os limites do entendimento. Aquilo, ou seja, discutir sobre o que os seres humanos podem conhecer e o que os seres humanos não podem conhecer. Então, apesar disso, sugerido, pode ser compreendido, podemos compreender, que Locke é quem primeiro desenvolve esse empreendimento em detalhes. Então, seria o primeiro grande psicólogo descritivo. O que seria uma psicologia descritiva? Seria essa filosofia da mente que incide sobre a discussão do funcionamento da mente humana. Quais são as faculdades da mente? Quais são os princípios de funcionamento dessas faculdades? Com que objetos essas faculdades operam? A natureza das ideias, das percepções com que essas faculdades operam. Então, a psicologia descritiva, nesse período da filosofia, quer dizer isso, a descrição do funcionamento da mente. Então, e o Locke teria sido um dos primeiros grandes psicólogos descritivos, porque é quem examina com detalhes o funcionamento da mente, procura sistematizar esse fundamento, essa explicação, separar uma faculdade da outra de uma maneira mais clara, mais determinada, mais sistemática, apresentar quais são as faculdades, qual o papel de cada uma delas. Um trabalho que nós não vemos, por exemplo, realizado de maneira tão sistemática em um Descartes,
que, apesar de estar falando da mente, estar falando das faculdades mentais, dos objetos, das ideias com que essas faculdades trabalham, não realiza esse trabalho sistemático de separar o que é devido a cada uma dessas faculdades. Isso está muito mais claro, colocado de uma maneira muito mais sistemática no Locke. Então, e o Locke teria uma teoria atomista corpuscular das ideias. Então, aqui há uma analogia possível entre o modo como os átomos ou corpúsculos são combinados em complexos para formar os objetos físicos e o modo como as ideias são combinadas. Então, tal como no mundo físico, no mundo material, existiriam átomos que compõem, pequenos corpos que compõem os objetos complexos, na mente também existiria como que um corpuscularismo, um atomismo em que as ideias simples se conjugariam de modo a formar ideias complexas e processos mentais que permitem essa produção de ideias complexas a partir de ideias simples. As ideias da mente podem ser simples ou complexas. A mente não cria as ideias simples, elas são adquiridas por experiência, que para o Locke é a sensação e a reflexão. Então, nesse ponto, a mente é passiva. Assim que a mente tem uma reserva de ideias simples, ela pode combiná-las em ideias complexas de vários tipos. Nesse ponto, a mente é ativa. Então, aqui nós temos, grosso modo, de uma maneira bastante resumida, a compreensão do Locke de funcionamentos bastante importantes da mente para explicar o nosso conhecimento. Nós recebemos, por meio dos sentidos ou pela reflexão, algumas ideias simples que são compostas ativamente pela mente, de modo a criar ideias complexas. Então, assim seria o funcionamento em geral da mente. E a nossa mente funcionaria a partir de operações com essas ideias simples e ideias complexas. E o Locke admite, então, um axioma empirista em sua filosofia. Não há nada na mente que não tenha antes passado antes pelos sentidos. E aqui os sentidos incluem a noção de reflexão. Mais tarde, na próxima exposição, eu vou me dedicar nas próximas exposições, a discutir essa distinção entre reflexão e sensação. Mas, então, o importante é que, para compreender-se o pensamento do Locke, é que iniciarmos, né, esse estudo do pensamento do Locke, é que não há nada na mente humana que não seja ideias, ou nenhum dos objetos das operações da mente. Todos os objetos das operações da mente são ideias, e essas ideias são de dois tipos: ideias simples e compostas. As ideias simples adquiridas por meio dos sentidos, da sensação e da reflexão, e as compostas são produzidas pela própria mente a partir da combinação dessas ideias simples. Então, entre a primeira e a sétima sessão da introdução, então nós estamos na introdução ainda do ensaio, o Locke discutirá os limites do entendimento humano, que é o objeto de sua investigação. Uma vez que é o entendimento que eleva o homem acima dos outros seres sensíveis, lhe dá as vantagens de que goza e lhe permite o domínio que sobre eles tem, certamente que o seu estudo é merecedor de todo o interesse e digno da maior aplicação. Então, o entendimento, essa faculdade superior da alma, o conjunto de faculdades que permitem o conhecimento, é o que torna o ser humano superior às demais espécies, ou tornaria aos olhos do Locke. Por isso, é claro que o estudo desse entendimento é digno de nossa atenção. O entendimento, tal como os olhos, o entendimento, tal como os olhos, embora nos permita ver e compreender todas as outras coisas, não se apercebe a si próprio. E é precisa muita arte e esforço para colocá-lo à distância que lhe permita construir-se um objeto para si mesmo. Então, boa parte do trabalho do filósofo da mente, do psicólogo descritivo, do filósofo do entendimento humano, é fazer do seu próprio entendimento um objeto de estudo. E é esse o propósito do Locke. Mais uma vez, a ideia da ciência propedêutica. A investigação do entendimento humano é propedêutica.
Estou certo de que toda a luz com que pudermos iluminar os nossos próprios espíritos, todo o conhecimento que obtivermos sobre o nosso próprio entendimento, nos dará a maior alegria e nos permitirá ainda grandes progressos no conhecimento das restantes coisas. Então, para que se possa fazer filosofia da natureza, para que se possa fazer química, para que se possa fazer matemática e todos os outros saberes, é preciso antes examinar as capacidades humanas e os limites do seu conhecimento. É meu propósito investigar qual é a origem, a veracidade e a extensão do conhecimento, e quais são os fundamentos e graus da crença, da opinião e do assentimento. Basta-me, para já, considerar as faculdades cognitivas do homem e a forma como este as utiliza para conhecer os objetos com que entra em contato. Então aqui está, em resumo, os grandes objetivos de Locke, que são objetivos epistemológicos, fazer uma psicologia descritiva do funcionamento da mente, tendo em vista um propósito epistemológico de conhecimento, garantir ou discutir aquilo que os seres humanos podem conhecer. Conseguir saber algo acerca da forma como nosso entendimento chegou às noções de que dispomos, ou seja, aquelas ideias que utilizamos em nossas reflexões, em nossos pensamentos, em nossas investigações, ou puder marcar alguns limites ao nosso conhecimento certo, ou aprender os fundamentos das opiniões. Então, esses são os propósitos apresentados pelo Locke em sua introdução ao ensaio. E nesse sentido ele empreende uma discussão com o ceticismo, aqui entendido como desacordo das opiniões. É muito grande de fato a variedade das opiniões que os homens abraçam por esse mundo, seguros e confiantes. E aquele que se atentar, por um lado, nas oposições que há entre elas, e observar, por outro, a leviandade e devotamento com que são aceites, e a ansiosa determinação com que são mantidas, poderá legitimamente supor que nada há de absolutamente verdadeiro, ou que o homem não tem meios de atingir seguramente a verdade. Então, dado a observação que o Locke faz, é que, dado o conflito das opiniões, o desacordo das opiniões, pode ser que o investigador da mente esteja desmotivado a empreender esse exame, porque aparentemente, a princípio, seria difícil encontrar a verdade, ou poderia-se esperar que os seres humanos não são capazes de chegar ao verdadeiro conhecimento. Então, dando assim margem para assumirmos uma posição cética. O desacordo dessas opiniões poderiam nos levar a essa posição de ceticismo. Nada pode ser conhecido, os seres humanos não são capazes de conhecer. Bom, os limites, saltando mais uma vez algumas observações, o Locke mais uma vez se refere aos limites da condição epistêmica da mente humana. A condição epistêmica é essa condição referente às possibilidades de conhecimento. Se, por virtude dessas investigações, eu conseguir descobrir as possibilidades do entendimento, balizar a sua extensão, determinar que coisas lhes são proporcionadas e acessíveis e saber em que casos nos engana, suponho que terei facultado os meios para que cada um possa moderar o seu espírito impetuoso, defendendo-o de tentar conhecer o que excede a sua compreensão e levando-o a parar quando atingir o limite do que pode alcançar, e a ignorar todas as coisas que, depois de bem examinadas, se mostrarem para além da sua capacidade. E aqui é nesse sentido que devemos entender essa filosofia dos limites, esse pensamento dos limites da condição humana, do entendimento humano. É determinar exatamente a fronteira do que os seres humanos são capazes de falar e aquilo de que eles não são capazes de falar. E ao mostrar que os seres humanos podem falar de tais objetos, naquele campo que diz respeito àqueles objetos, isso sim nesse campo os seres humanos podem encontrar a verdade. Contudo, há todo um outro âmbito de coisas sobre as quais os seres humanos não têm condição de falar. E nesse âmbito é melhor que nós nos calemos, interrompamos nossas investigações, porque tudo será especulação e gerará apenas esse tanto de opiniões e desacordos
e opiniões vãs, fúteis, que não permitirão que nós cheguemos à verdade, ou pelo menos não de maneira certa. Então, para o Locke, não há um conhecimento universal. Existe aquilo que pode ser conhecido e o que não pode ser conhecido. Ou seja, o Locke está longe da compreensão de que os seres humanos podem conhecer absolutamente tudo. Não há conhecimento universal nesse sentido. Não é dado aos seres humanos conhecer todos os aspectos da realidade, porque o entendimento tem limites. Libertos assim do desejo de um conhecimento universal, não ficaremos certamente tão expostos à tentação de interrogações e discussões que nos deixam perplexos e confusos por incidirem sobre matérias que o nosso entendimento não abarca. E aqui nós podemos, é claro, já entender, ou nós podemos inferir que o Locke está se referindo àquilo que ultrapassa a experiência. Então, se está fora da experiência, nós não somos capazes de falar a esse respeito. Então, os limites do conhecimento humano são os limites impostos pela nossa experiência, ou seja, por aquilo que nós aprendemos pelos sentidos e pela reflexão. Então, o conhecimento humano está limitado ao campo da experiência, e tudo aquilo que está fora da experiência não pode ser conhecido. Então, devemos parar de tentar falar sobre o que está para além da experiência. E acerca das quais não podemos ter no espírito nenhuma ideia clara e distinta, ou nem sequer, como acontece quase sempre, ideia alguma. E aqui a experiência é a autoridade da investigação filosófica. Então, a autoridade nesse sentido. Filosofia é apelar à experiência, aquilo que nós podemos observar, aqueles fatos observáveis, para então decidirmos, chegarmos a conclusões. Então, e aqui o Locke já vai... Essa é uma discussão que ele trará no livro 4 sobre os tipos de conhecimento, mas, grosso modo, o Locke separa o conhecimento entre conhecimento certo, que é o conhecimento demonstrativo, que é esse conhecimento do tipo geométrico, em que se demonstra as coisas, a verdade dos princípios, e o conhecimento provável, que é, claro, apenas uma probabilidade, não é uma demonstração à maneira da matemática. Então, aprenderemos a contentar-nos com o conhecimento de que somos capazes, neste mundo, se pudermos descobrir até onde se alonga o olhar do nosso entendimento e distinguir os casos em que as nossas faculdades nos dão um conhecimento certo, ou seja, demonstrativo, daqueles em que mais não conseguem do que a mera probabilidade. E essa distinção entre demonstração e probabilidade vai estar presente em quase toda a história da filosofia, pelo menos moderna. Nós vamos encontrar isso em Hume, em Reid. Há o conhecimento provável, aquele conhecimento que não é de todo certo, porque não alcança esse rigor ou esse grau de verdade, se eu posso assim dizer, do que nós encontramos, por exemplo, no conhecimento matemático, que é o campo do conhecimento do necessário. Então, há o campo do provável e há o campo do demonstrável. No campo do provável, nem tudo pode ser conhecido como demonstração. Não podemos demonstrar a verdade de muitos de nossos conhecimentos. E, claro, Locke não é cético. Então, claramente, o discurso dele nessa carta ao leitor e na introdução é um discurso não cético, de alguém que confia nas faculdades humanas, nas capacidades cognitivas da mente, e confia que elas poderão nos conduzir ao conhecimento, desde que limitado àquelas fronteiras do que pode ser conhecido. É nosso dever usar bem o nosso entendimento, aplicando-o às coisas que lhe estão ao alcance, da forma adequada, e não exigindo peremptória e intempestivamente uma demonstração e a certeza, quando só pode haver uma probabilidade. E essa basta para o nosso comércio com as coisas do mundo. Então, temos essa confiança de Locke de que podemos conhecer, e em alguns casos nós devemos reconhecer que o conhecimento é tão somente provável. E que ainda que não possa ser demonstrado, nós devemos estar satisfeitos com essa probabilidade, com esse conhecimento que é provável. Nem tudo pode ser demonstrado à maneira da geometria, por exemplo.
Há conhecimento, e esse é um ponto que o Locke está reforçando, porque nem todos pensam assim. Há conhecimento nos âmbitos dos objetos não demonstráveis, por exemplo, fora das matemáticas. Não é apenas a aritmética e a álgebra e a geometria que são verdadeiras. Outros campos do conhecimento, ainda que não demonstráveis, podem sim ser campos de conhecimento, mesmo que prováveis. E aqui é uma pequena observação, eu deveria até ter anotado como observação, que em uma passagem da introdução, o Locke faz uma concessão que o Thomas Reid, filósofo com o qual nós encerraremos esse curso, uma concessão que o Thomas Reid também faz em favor do senso comum, que é a seguinte, e eu explicarei essa concessão. E se quisermos duvidar de cada coisa em particular pelo fato de que não podermos conhecer a totalidade do que há, daríamos prova de tanto juízo como aquele que não usasse das pernas para fugir a um perigo e morresse sob o pretexto de que não dispunha de asas para voar. Então, em qual sentido eu entendo essa passagem? Que também nós encontramos lá no algo parecido na filosofia do Reid. É o seguinte... Locke está dizendo que não é porque nós não conseguimos demonstrar todos os nossos conhecimentos, alcançar aquele mais alto grau de certeza em todos os âmbitos, que nós vamos negar esses conhecimentos. Nós não vamos negar o conhecimento provável apenas porque ele não é demonstrável. Então, mesmo nós como seres humanos limitados, imperfeitos, temos limites. As nossas faculdades mentais têm limites e, portanto, nós devemos nos ater a esses limites e devemos confiar nesse conhecimento provável, ainda que não seja demonstrado. E isso nós vamos ver também no Thomas Reid. Quando chegarmos o momento, nós vamos ver que para o Reid, grande parte dos nossos conhecimentos, apesar de não serem demonstráveis como o conhecimento matemático, eles ainda assim são conhecimento, ainda que prováveis. A probabilidade é conhecimento e há quem posteriormente, tanto antes quanto depois de Locke, há quem acredite que, por não ser demonstrável, não é conhecimento de fato. É apenas probabilidade, e probabilidade não seria conhecimento. Aqui o Locke está reconhecendo isso, que, olha, ainda que seja provável, que não seja uma demonstração matemática necessária, ainda assim podemos acreditar que isso é conhecimento. Mas isso fica como uma observação para um ponto de contato entre a filosofia do Locke e a futura filosofia do senso comum do Thomas Reid. Então não é necessário, o Locke dirá, adotar uma posição cética em virtude da impossibilidade de demonstração de todos os objetos do conhecimento. Quanto melhor conhecermos a nossa força, melhor saberemos o que podemos empreender com esperanças de bom êxito. E se examinarmos os poderes do nosso próprio espírito e avaliarmos o que dele temos a esperar, nem ficaremos paralisados no desespero de nada saber, um ceticismo como aquele, por exemplo, reconhecido pelo Descartes no começo da segunda meditação, onde nada podia ser conhecido. Essa posição desesperadora, o fundo do poço. Nem, por outro lado, nos afadigaremos a pôr tudo em questão e a desacreditar todo o conhecimento porque algumas coisas não se podem compreender. Então, ainda que o nosso entendimento tenha limites, nós devemos ter a confiança de que nós podemos conhecer algumas coisas. E isso basta para que nós possamos fazer ciência. O ceticismo será o resultado das investigações enquanto não há um fundamento sobre o qual se apoiar o conhecimento humano. E não admira, assim, que os homens, estendendo as suas pesquisas para lá da capacidade própria e permitindo que os seus pensamentos avancem por terrenos onde não encontram pé firme, ou seja, pé firme, um ponto de apoio, um fundamento sólido e firme, ou seja, experiência. Se vamos para além da experiência, nós estamos indo para um terreno onde não podemos conhecer com certeza. E é ali que incide o ceticismo, porque se não há experiência sobre a qual nos apoiar, nós estamos falando de coisas que são confusas, que podem não ser verdadeiras e, portanto, podem ser falsas. E nessa dúvida sobre a certeza, sobre a validade ou não desse conhecimento, se ele é verdadeiro ou falso, nós
somos levados a uma posição cética. Levantem problemas e multipliquem disputas que, não chegando nunca a uma solução, só servem para aumentar as suas dúvidas e para confirmá-los, por fim, no mais perfeito ceticismo. O ceticismo surge então da tentativa de extrapolar os limites do entendimento humano, a tentativa de falar sobre aquilo sobre o que nós não podemos falar porque está para além do campo da experiência. Bom, e eu encerro essa exposição, tanto da aula dessa videoaula de hoje, com o 8º parágrafo da introdução, onde o Locke vai introduzir a noção de ideia. E aqui é um ponto muito importante da sua filosofia, para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Então, o que é uma ideia para o Locke? Todo o ensaio sobre o entendimento humano está falando sobre ideias, que são os objetos das operações mentais, que são como que uma entidade no interior da mente. Sendo o termo que, a meu ver, melhor designa tudo o que possa ser objeto do entendimento quando um homem pensa, com ele significarei o que poderia ser expresso com as palavras fantasma, noção, espécie, ou o que quer que o espírito utilize para pensar. Então aqui fantasma, espécie, ele está fazendo referência clara à filosofia antiga. A filosofia aristotélica, por exemplo, onde se falava em espécies e fantasmas, e o Locke então está designando por ideia tudo aquilo que é objeto das operações na mente. E aqui o Locke simplesmente vai afirmar que essas ideias existem. Presumo que facilmente conhecerão que no espírito dos homens há tais ideias. Cada um tem consciência delas em si mesmo, e pelos discursos e ações dos outros aceitará que também neles as ideias existem. Então, como nós vimos já em alguns momentos de nossa discussão de Descartes, há um célebre problema na história da filosofia moderna, que é o problema da noção de ideia. O que todos esses autores estão chamando por ideias? As ideias são elas próprias operações da mente, ou elas são objetos distintos dessas operações que existiriam no interior da mente. Então, mediando o conhecimento do mundo externo, por exemplo, há uma ideia enquanto entidade, enquanto objeto, que representa esse mundo externo e que não é nem a própria mente, nem o objeto no mundo. Então, seria um terceiro elemento nessa explicação. E o Locke simplesmente assume que todos reconhecerão que existem ideias e não oferece absolutamente nenhum argumento em favor dessa existência, o que é problemático, tendo em vista as dificuldades que a questão levanta ao longo da história da filosofia. O que é ideia? O que é essa ideia? Então, na teoria das ideias do Locke, nós teríamos aqui, eu encontrei essa imagem em inglês, eu peço perdão por isso, existiria um objeto externo, esse X, um objeto externo, que faz parte do mundo externo, que causa uma ideia na mente, e a mente perceberia, e aqui nós temos o olho da mente, Mind's Eye, a mente perceberia essa ideia que teria sido causada pelo objeto, e a mente teria consciência direta apenas dessa ideia. Então, esse círculo, esse ovo aqui é tão somente a mente, e a mente percebendo uma ideia que é causada por um objeto externo, a mente teria consciência direta apenas dessa ideia que representaria o objeto externo. Então, nesse simples desenho aqui, nós podemos perceber um dos grandes problemas da teoria da epistemologia moderna, dos autores da modernidade, que é a passagem. Se a mente tem consciência direta apenas da ideia, como nós podemos chegar a esse X, a esse objeto que está aqui fora, que supostamente teria causado essa ideia em minha mente? Nós vimos amplamente essa discussão em Descartes, nós vimos essa discussão em Malebranche, há essa discussão em Leibniz, e aqui também em Locke há esse problema da teoria das ideias, que como dessa ideia nós podemos passar ao objeto que se encontra fora da mente. Sobre a dificuldade do conceito de ideia em Locke, Thomas Lennon observa, Thomas Lennon, um historiador da filosofia, célebre historiador,
Pessoas muito capazes argumentaram em favor de ambos os lados. Uma ideia é um ato ou um objeto. Ou seja, aqui aquela dificuldade de se entender se Locke está falando de a ideia como uma operação da mente, um ato da mente, ou como um objeto que seria distinto da própria mente, como uma entidade distinta da própria mente que existiria dentro da mente. Então, uma ideia é um ato ou um objeto, um conceito ou uma imagem, um universal ou um particular, algo imaterial ou material, um acidente ou uma substância, uma coisa ou uma não coisa. Então, todas essas dificuldades apontadas pelo Lennon estão presentes na modernidade, sobre o que é essa ideia de que todos esses autores tanto falam. Alguns argumentaram que ele queria significar alguma combinação, Locke, queria significar alguma combinação desses, nem sempre consistentemente, que seu termo não tinha sentido, etc. Então o problema do conceito de ideia em Locke é um problema bastante importante para se compreender a filosofia lockeana. E aqui eu faço uma observação sobre, encerrando finalmente, sobre a via das ideias ou véu das ideias. E eu apelo ao John Yalton, no livro de um dos seus, também outro célebre historiador da filosofia, em um livro ou um artigo publicado em 1990 sobre a filosofia do Locke, ele vai dizer: a reação à linguagem das ideias é surpreendente, visto que Locke não a inventou. Ele a tomou dos cartesianos, especialmente de como Arnaud interpretou o termo ideia em Descartes, e o debate entre Arnaud e Malebranche. Muitos autores reagiram ao termo no ensaio como se ele fosse uma nova linguagem. Henry Lee, Peter Brown, John Milner e outros se juntaram ao bispo Stillingfleet ao considerarem a linguagem da via das ideias difícil e obstrucionista. Então, o que essa passagem quer dizer é que Locke, quem populariza essa compreensão de que as operações da mente trabalham com ideias. Então, cria-se todo um jargão para se referir ao funcionamento da mente a partir das ideias, como se a mente, todas as operações da mente dependessem de ideias, tudo fosse exercido, fosse atividade da mente com ideias, e esse jargão, que toda a filosofia da mente passa a ser compreendida em termos de operações com ideias. Então é Locke, segundo essa observação do Yalton, que cria isso para a filosofia moderna, apesar de não ter sido Locke o criador do termo ideia, tampouco o primeiro a compreender a mente a partir de operações com ideias. Mas é Locke quem dissemina isso e cria o que ele chama de, o que é conhecido como via das ideias ou véu das ideias, que é essa compreensão de que tudo que é conhecido passa pelo caminho das ideias ou é coberto como um véu por ideias. Nós não acessamos o mundo, nós não vemos o mundo, nós vemos ideias que representam o mundo. Nós não chegamos até o mundo, nós chegamos até ideias que representam o mundo, daí via das ideias ou véu das ideias. Então, que é um problema, como dito anteriormente e repito agora, um grande problema na história da filosofia que nós vamos ver perpassa todos esses autores. Continuando a observação do Yalton, apesar da obsessão disseminada a essa nova linguagem das ideias, muitos dos livros que vieram depois de Locke, mesmo aqueles que o atacavam, começaram a utilizar a mesma linguagem, até mesmo algumas de suas doutrinas. A via das ideias se tornou influenciadora e infame ao mesmo tempo. A linguagem das ideias empregada por Locke definiu imensamente os escritos subsequentes. Então aqui, para encerrar, eu gostaria apenas de notar essa compreensão de que o Locke, apenas em uma pequena passagem, diz: as ideias são os objetos da mente humana. Na sequência, de maneira muito breve, ele diz: todos nós presumiremos facilmente que os seres humanos, o entendimento opera com ideias e que essas ideias existem, e pronto, ele não se ocupa com explicar o que são essas ideias,
se ideias existem. E aqui ele dissemina toda uma maneira de se falar sobre a mente humana a partir de ideias que, como nós vamos ver, essa maneira está presente em Berkeley, está presente no Hume, vai estar presente em outros autores sobre os quais nós não vamos falar. E isso de forma muito pouco trabalhada, muito pouco sistemática. E aqui temos uma infinidade de problemas resultantes disso. E Locke seria então o grande responsável pela disseminação de uma linguagem da via das ideias, ou do véu das ideias. Então, finalmente eu encerro essa exposição um pouco longa, peço perdão, retomando essa ideia, essa compreensão do Locke de que o objetivo do ensaio sobre o entendimento humano é lidar, explicar os limites do entendimento, os limites do conhecimento humano, estabelecer aquilo que os seres humanos podem ou não podem conhecer. E todo esse debate será desenvolvido a partir da noção de ideia. E as operações da mente lidam com ideias, e as ideias devem se originar da experiência. E tudo aquilo que está fora da experiência, do campo das ideias, não pode ser conhecido. E, portanto, os seres humanos devem manter-se para poder manter o otimismo quanto à possibilidade do conhecimento no limite da experiência ou das ideias. Próximo encontro será um encontro dedicado à discussão do livro 1, do primeiro capítulo do livro 1, que é a crítica do inatismo, das teorias inatas do conhecimento.